Me conta, você já se perguntou quanto que custa manter um país de pé e quanto que do seu bolso sai para que ele continue girando? Tá aí uma pergunta interessante, Pedro Doria. Eu acho que se a gente paga para manter alguma coisa de pé, a gente tem também o direito de dizer como quer que esse dinheiro seja gasto nessa coisa, ou diria o Brasil. E o que eu acho curioso, Yasmin, é que, na verdade, essa é a conversa mais importante que a gente deveria ter todo ano de eleição presidencial. E, na verdade, a gente nunca tem. Essa conversa costuma ser bastante sequestrada. Isto. A gente vai falar sobre imposto, sobre gestão financeira de Brasil, etc. Isso. Mas a gente também vai precisar falar um pouquinho sobre liberdade de expressão, mas sob a ótica desse último caso aí, envolvendo a Advocacia Geral da União e Erika Hilton. Sempre Erika Hilton. Pois é, uma deputada muito combativa, eu diria. O pessoal não vai gostar que eu vou falar isso, né? Mas é a Nicolas Ferreira com sinal trocado. Eita! Aí saiu da sua boca, graças a Deus. Eu não vou me meter nessa. Não, mas pois é, a gente vai ter que ter esse debate sobre um flerte com a censura. Quando, na verdade, a esquerda advoga tanto em favor da liberdade de expressão, mas como é que fica isso? Não fica. Vamos lá, tá começando o seu ponto de partida React. Vem com a gente. Tô até na dúvida de por onde eu começo, mas vamos lá. Eu vou com essa pergunta do Milton. Na verdade, é uma afirmação e tanto. Achei ela curiosa, acho que vai ser legal de você explicar. Ele fala assim, na verdade, não tem essa diferença toda entre pagar impostos na monarquia ou agora. As monarquias também faziam obras públicas. O Império Romano fazia muitas obras públicas, algumas funcionando até hoje. A maior parte dos impostos, é claro, sempre vai no bolso da nobreza ainda hoje. O Estado brasileiro continua sendo, na sua essência, monárquico. O presidente não é um funcionário, não precisa ter qualificações como um rei. Há impostos no Brasil de hoje que fariam qualquer monarquia se envergonhar. Por muito menos, já teve guerras. O brasileiro é cozinhado em fogo lento e não sabe. Nada disso aí que ele falou fica em pé, tá? Vamos lá. Eu não sei o que ele está chamando de monarquia. Boa parte da história de Roma não é uma monarquia. É primeiro uma república, aí tem um reinado antes, que é uma monarquia, mas o período mais interessante da história de Roma é o período em que Roma é república. E todas essas ideias que a gente tem a respeito de Roma, os aquedutos, as estradas, tudo mais, elas são construídas durante a república, que é um período que eu não vou dizer que é igual ao período da democracia ateniense, mas é um período similar em que Roma realmente tenta fazer uma governança que não é a partir dos desejos de um monarca, mas é a partir do embate de opiniões entre o povo. E eu falo o povo, entre aspas, porque a quantidade de pessoas que podiam eleger os cônsules, os senadores, é muito pequena, né? É tudo é só uma aristocracia ali e tal, mas já é uma coisa de um conjunto de pessoas tomando decisões e existe a decisão de você fazer algumas obras públicas. Muitas dessas obras públicas são feitas, na verdade, como presentes a Roma por gente muito rica, fazia parte do jogo de poderes, quer dizer, claro que isso continua sendo construído durante o Império, mas é sempre muito dependente do desejo do imperador da vez. Quando você está com um Calígula da vida, é só piração, entendeu? Quando você está com um cara como Augusto, como Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador, aí tem ali ainda um senso, digamos assim, republicano e tal, mas é sempre desejo do imperador. Agora, ele está misturando uma coisa sobre a qual eu não tratei, que é o Império Romano, com uma coisa completamente diferente, que é como que era o absolutismo. O absolutismo, mesmo o absolutismo ilustrado da Dona Maria, rainha de Portugal, Dona Maria Louca,
mãe de Dom João VI, depois, que é o cara que veio aqui para o Brasil, Dona Maria, que era a rainha de Portugal, aquilo era um reino absolutista. E apesar do Marquês de Pombal, que era um cara ilustrado, veja, o ouro que saía de Minas, as pessoas às vezes tentam pensar a maneira como as coisas funcionam hoje, como a maneira, achando que é mais ou menos a mesma coisa. Um imposto era colhido no Brasil, era mandado para Portugal, e Portugal tinha um governo que decidia: vou fazer escola pública, vou fazer... Yasmin, não. Esse dinheiro ia para o bolso da rainha. Fazia-se algumas obras? Fazia-se. É uma empresa que serve para fazer dinheiro para a coroa portuguesa. Então, às vezes você precisa fazer uma estrada, às vezes você precisa fazer um aqueduto, e se faz. Mas é porque a empresa precisa funcionar, não é porque... É completamente diferente de uma democracia. O que o Brasil tem hoje, entendeu? Ele está simplesmente desinformado. O que o Brasil tem hoje é uma coisa completamente diferente. A gente tem problemas de um governo disfuncional, mas o imposto paga um salário para o presidente da República. E essa coisa, eu não entendo essa frase, o presidente da República não precisa ter qualificações, mas o rei precisa. A qualificação que um rei precisa ter é ser filho do rei anterior, tá? Essa é toda a qualificação. E se ele precisar tomar posse em algumas monarquias com 3 anos de idade, ele toma posse com 3 anos de idade. Dom Pedro II era uma criança praticamente quando assumiu o trono do Brasil. Claro, aquilo já era uma coisa, um regime que não era mais absolutista, tinha alguma democracia, deputados eram eleitos, tinha primeiro-ministro, era um pouco diferente, era um pouco melhor. Mas o que a gente tem hoje é muito melhor. Então, é divertida essa comparação injusta, essa comparação assim, que ele faz. Não, eu acho divertida, mas é uma bobagem. Não é assim. Entendeu? Não se sustenta. Vamos lá, eu vou seguir aqui com um comentário do Schmidt. Ele fala assim: Pedro, eu acredito que a gente não teve, de fato, uma experiência liberal. Não acredito que os inconfidentes veriam muita diferença em como os impostos são gastos no país. Inclusive, a segunda parte do vídeo prova que o dinheiro público não serve à população, mas sim a uma elite quase aristocrática. Aí a gente já avançou consideravelmente no tempo, né? Mas enfim. Cara, o dinheiro ia pro bolso da rainha, que não tinha bolso, evidentemente, mas você entendeu. O vestido não tinha bolso nessa época, nem não, podia, não acho que seria uma heresia danada. O ponto não tinha escola pública, não tinha Correios, não tinha Banco do Brasil, não tinha banco privado, não tinha banco público, não tinha... Não. Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo o que era viver no Brasil colônia. Tinha escravidão, entendeu? Tinha as pessoas que não trabalhavam e tinha as pessoas que se matavam de trabalhar literalmente, que eram as pessoas escravizadas, entendeu? O Tomás Antônio Gonzaga tem um trecho das cartas chilenas, que são as cartas ironizando o governador de Minas, que ele escreve num determinado momento. Tem um trecho que ele descreve como é que era o caminho dos homens escravizados saindo da cadeia para construir a nova cadeia e voltando todo dia. Era aquele bando de homens praticamente pelados, acorrentados, pingando sangue. Pingando sangue dos pulsos onde os ferros estavam. Pingando sangue das porradas que tomavam ao longo do dia todo. Gente, achar que os inconfidentes iam olhar para o Brasil de hoje e iam achar que era parecido,
Gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem do que vocês estão falando. Não é a mesma coisa. Aquilo era um mundo de pesadelo. Aquilo era um mundo de pesadelo. Aquilo era um mundo muito selvagem. Aquilo era um mundo em que mulheres e homens não eram tratados da mesma forma. Estupros eram recorrentes. A maneira, se uma mulher engravidasse fora do casamento e ela fosse uma mulher rica, o que iam provavelmente fazer com ela, porque a maior parte dos casos o que se fazia é o seguinte: você leva a mulher para fazer uma viagem, ela engravida para que ninguém saiba bem longe, ela tem um filho, esse bebê é pego recém-nascido, é levado para a roda das crianças que eram não queridas, que eram uns mosteiros que tinham literalmente uma roda assim na porta, que você gira e metade da roda vai para dentro, metade da roda vai para fora. Você botava ali o bebê, girava, como se fosse uma coisa, sabe? Para dentro, para as freiras pegarem e fazerem o que quiserem fazer. E aí o que vão fazer? Eu fico muito surpreso com as pessoas escrevendo esse tipo de coisa com muita convicção. As pessoas morriam com 35 anos de idade, tá? Porque doença, porque isso, porque saúde. Por que o Tiradentes tem o apelido Tiradentes? Porque ele era um sujeito que nunca estudou absolutamente nada, tá? Ele sabia ler, mas ele era um engenheiro prático, ele sabia fazer estrada porque ele sabia... E ele aprendeu com o padrinho dele a curar a dor de dente. Como é que ele curava a dor de dente? Arrancando o dente das pessoas. As pessoas eram todas desdentadas, porque você tinha uma cárie e arrancava o dente, porque você tinha tártaro e a gengiva ficava inflamada, você estava com dor, tira. E não é que não existisse tecnologia para você tratar melhor. Na Europa já tinha, mas no interior de Minas Gerais não tinha. Meu ponto você não tinha serviço público. O Estado não dava nada para você. Você era o que você conseguisse ser. É uma terra muito selvagem, muito perigosa. Viajar numa estrada era um troço perigosíssimo. Você podia ser, ainda mais mulher, assaltado, estuprado. Não era um Brasil que conseguia manter as mínimas condições de dignidade individuais, né? Não. Eu achei curioso abrir com isso, porque tiveram alguns comentários com esse teor. Então, selecionei pelo menos 2. Tudo bem, acho bacana, acho interessante. Leiam livros de história. Eu vou seguir aqui agora, avançando consideravelmente no tempo, já falando de como a gente gere dinheiro público hoje, que é dinheiro que sai do nosso bolso. O Braulio, ele diz o seguinte: uma dúvida sincera. Todos os bacanas citados que lucraram com o Master vão pagar alguma coisa? Porque, na boa, passa da hora de uma lei que responsabilize o gestor público pessoalmente, no CPF, nos CNPJs ligados a essas pessoas. Passa da hora de discutir prisão real por corrupção, tomada de tudo, casa, joia, patrimônio, antes que venham a tirar as pedras... Antes que venham a tirar as pedras, me chamando de punitivista, é preciso sim que haja alguma sensação de justiça por parte da sociedade. Caramba, gente que rouba milhões, confessa e devolve a grana na época da Lava Jato, continua se elegendo, fazendo negócio com o governo e lucrando em cima do Estado. É nisso que eu não queria ver o meu gasto, é isso que eu não queria ver o meu imposto sendo gasto em corrupção. A lei existe, tá? A lei existe. Existe uma razão para o José Dirceu não ser candidato a nada. Ele está inelegível. Por causa da... O José Dirceu passou alguns anos na cadeia. Valdemar Costa Neto passou alguns anos na cadeia. Lula passou 2 anos na cadeia. O Sérgio Cabral Filho passou 6 anos na cadeia. A gente já viveu num país que essas pessoas não eram presas. Elas são presas. Entendeu? Marcelo Odebrecht ficou preso anos.
dono do Odebrecht, ficou preso anos. Entendeu? O Daniel Vorkada vai ficar preso anos. Esse presidente do Banco de Brasília, ele vai ficar preso anos. Jair Bolsonaro está preso. Não foi corrupção per se, foi uma tentativa de golpe de Estado, ele está preso. Sim. Então, eu acho que está na hora da gente perceber que a prisão não resolve. A prisão não oferece o saber que algumas pessoas são presas por crime de corrupção e pessoas muito importantes, e pessoas muito ricas, e pessoas muito poderosas. Saber isso não é o que funciona. O que você quer dizer é que isso não vai resolver a raiz do problema? Não, a gente tem as leis e as prisões acontecem. Talvez aconteçam num nível menor do que deveriam acontecer, mas elas acontecem. 20 anos atrás, a gente nunca tinha visto gente realmente poderosa ser presa por corrupção. Sim. E isso é uma coisa que já acontece e continua acontecendo. Está acontecendo agora. Tem gente nesse momento presa por corrupção. E não é verdade, o cara devolve milhões e volta a ser eleito. Eduardo Cunha não voltou a ser eleito, Sérgio Cabral Filho não voltou a ser eleito, o José Dirceu não voltou a ser eleito, o Valdemar Costa Neto, ele é presidente do partido, mas ele não é, entende? Eles cumprem um período em que eles são inelegíveis. As leis existem, o problema não está nas leis. E o problema não está nem no... você começar a aprender, acaba. Não acaba. Pedro, eu vou seguir aqui com o debate sobre liberdade de expressão, para a gente não deixar de tocar nesse tema. Vamos lá. Eu vou com a pergunta do FM Pinto. Ele diz assim, tem uma coisa que o Pedro não menciona diretamente, mas que também é uma face do problema da democracia atual. O que a chata da Erika Hilton faz é representativo da política mal feita do nosso novo tempo. Não é apenas intolerância, moralismo, militância e vaidade de quem se acha justiceiro social, mas também disposição para o jogo duro constitucional. Fazer o que não é abertamente ilegal, mas que está no limite da legalidade, da moralidade e da gentileza mínima necessária, que flerta com o autoritarismo, que rompe com a autocontenção e que põe em risco o relacionamento saudável e cordial entre agentes públicos. Não, ele tá certo ele tá super certo que o que pega ali é jogo duro constitucional. Constitutional hardball é um termo, é uma expressão recente. Ela foi desenvolvida por um jurista de Harvard chamado Mark Tushnet. Eu não lembro exatamente o ano, mas é uma coisa de 2002, 2003, é bastante recente. E o que é? É esse ato de você... o que é o jogo duro constitucional? Quando você tem um determinado poder, pode ser um deputado federal, pode ser um presidente da República, pode ser um ministro supremo, pode ser um senador, pode ser um ministro. Você tem um espaço aqui, você pode exercer o seu poder até aqui no limite. Mas, em geral, as pessoas, de 0 a 10 de exercício de poder, você fica ali no 5, 6, você nunca usa seu poder no limite. Quando todo mundo começa a agir como se estivesse na exceção, usando sempre o limite do seu poder, você não está fora da lei, mas a democracia se tornou autoritária. Você está no limite do exercício da autoridade. Você está... Não é abusando do poder no sentido de usando o seu poder além do que você pode, mas você está usando o seu poder sempre no ponto máximo que você pode. Um deputado federal pode entrar na justiça para impedir que as pessoas critiquem ele? Pode. Mas se você faz isso sempre, a mensagem que você está passando é o seguinte: eu não acho que essa conversa possa existir. E de alguma forma, a gente esqueceu na nossa democracia, mas isso não é só a esquerda, não. É a direita também. Entendeu? Flávio Bolsonaro, nesse momento, está com diversos processos abertos para tirar do ar gente que afirmou que ele condecorou miliciano, que ele tinha relações com milicianos. Ele quer calar essa coisa.
E esse troço aconteceu. Então, eu sempre ressalto que não é uma coisa só na esquerda, é uma coisa que acontece simultaneamente na esquerda e na direita. E é natural que no ano eleitoral a gente veja o passado dos candidatos ser totalmente escavado. É claro que sim. Mas o ponto fundamental é o seguinte, como democracia, a gente chegou num ponto em que a gente não acredita mais que a gente precisa convencer os outros do nosso ponto de vista. Entendeu? Então a gente quer calar o ponto de vista contrário. A gente quer calar a sátira. Esquerda, no Brasil, não houve um momento da história brasileira em que esquerda ia contra humorista. Nunca houve. Nunca aconteceu. Agora acontece. A direita sempre foi contra humorista no Brasil. Sempre foi. Sempre teve processo, tudo quanto é humorista, Chico Anísio, Jô Soares, vai lá atrás, Barão do Tararé. Todo mundo sempre foi processado por gente de direita, sempre foi preso por gente, ditador de direita, sempre foi. Tudo isso sempre aconteceu. A gente hoje vive num momento em que tem humor que não pode ser dito porque o humor fere. A gente tomou uma decisão que é o seguinte. A gente passou a aceitar um conceito que são ideias que são novas. E eu sei que várias pessoas vão ouvir e vão falar, sim, mas isso é uma coisa óbvia, isso é verdade, tudo bem. Mas espera para entender as consequências. Primeiro, a gente chegou à conclusão de que palavras ferem. A palavra fere por si. Não é a palavra fere no contexto. Que uma coisa é você estar numa situação numa rua, na frente de todo mundo, alguém te fala coisas na sua frente que te humilha na frente das outras pessoas. Isso é um fato público, que é uma coisa que acontece com pessoas. Pessoas são humilhadas. A moça vai pegar um elevador social, tem uma fila, aí vem o síndico do prédio, você aí pretinha, você não pode entrar não, porque gente como você suja o elevador. Isso é um ato de humilhação, uma pessoa foi humilhada, uma pessoa foi vítima de um crime. Outra coisa é você falar em tese, não em relação a uma pessoa em particular, mas a uma comunidade. Estou dando um exemplo de esquerda, poderia perfeitamente estar dando um exemplo de direita. Se eu estivesse falando não de uma pessoa negra, mas de uma pessoa judia, ia inverter imediatamente. A esquerda vai dizer, não, mas ali tem um abuso real de poder, porque isso, porque aquilo outro. E a direita ia falar, não, isso é um antissemitismo e tudo mais. Quer dizer, o discurso é usado dos dois lados. Sim. Mas o ponto aqui fundamental é o seguinte, a gente decidiu que palavras ferem. Que certas ideias, se manifestadas em voz alta, são um risco para os direitos de comunidades inteiras. E aí qual o problema com isso? Se você não pode manifestar essas ideias somem da sociedade. Não é assim que costuma ser, né? Não é. Na verdade, se você proíbe que certas ideias sejam manifestadas sempre, se você joga na cadeia, se você processa, se você acossa judicialmente, pessoas que estão manifestando ideias das quais você não gosta, e às vezes são algumas ideias horrorosas, o que você acaba acontecendo é o seguinte, você constrói um núcleo de resistência. E a partir desse núcleo de resistência, você começa a alimentar aquele negócio, que pode inclusive se tornar violência. Então, a gente esqueceu que a gente pertence a uma sociedade que tem uma história. É uma história que tem episódios como o da escravidão. A gente estava falando mais cedo sobre ele. Entendeu? É claro que a escravidão deixou cicatrizes. Para citar um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais óbvio no Brasil. É claro que eu estou falando aqui do lugar das pessoas negras, eu poderia estar falando do lugar das mulheres, eu poderia estar falando da comunidade LGBTQIA+, tal. Tem vários grupos que, por razões diferentes, na história do Brasil, passaram a ter direitos como cidadãos plenos muito depois de outros. E que, pelo fato de começar a ter direitos plenos muito mais tarde,
há consequências, entendeu? Desigualdade e tudo mais. Esses todos são problemas no Brasil. O problema é, cultura deixa um rastro. As pessoas têm crenças que são crenças absolutamente enraizadas. A única oportunidade que você tem de parar, de ter uma conversa e de fazer essas pessoas mudarem de ideia é justamente o momento em que a ideia é manifestada. Se você não permite que essa ideia seja manifestada, você não tem a oportunidade de entender quem ainda tem aqueles conceitos enraizados. Você não se permite a oportunidade de sentar com aquelas pessoas e vem cá, deixa eu te falar. Entendeu? Léo Lins faz um humor que é um humor rasteiro, grosseiro, nojento, entendeu? Ele faz sucesso apenas porque existe a impressão real de que a esquerda quer calar coisas com as que ele faz. Nunca na história do Brasil um humorista de tão mau gosto fez sucesso desse jeito. Ele faz sucesso na base da grosseria pelo único motivo de que, cara, opa, é proibido, eu quero ver. Entende? De alguma forma a gente esqueceu, Yasmin, que democracia é uma arte de convencer os outros. De que você muda a sociedade, não é como quando você impede que ideias ruins sejam manifestadas. É quando você prova que as ideias ruins são ruins. As pessoas, de alguma forma, caíram numa ilusão, porque é pura ilusão. Entendeu? É no momento que a esquerda descobriu que, opa, vou calar as ideias das quais eu não gosto. Vou calar as ideias que são ruins. E eu acho que a maior parte são ideias ruins, tá? Vou calar as ideias que são ruins. Isso vai resolver tudo. Ao momento que a gente tem uma extrema-direita que engoliu a direita. A ilusão de que uma coisa não está relacionada com a outra é aberrante. A gente não foge do fato de que a única coisa que funciona de fato numa democracia é deixar que as ideias ruins apareçam, para que a gente possa localizar onde são os núcleos em que essas ideias ruins estão nascendo, e a gente vai lá e convence as pessoas do contrário. E se a gente não convencer as pessoas do contrário, se a gente não tiver a capacidade de argumentar, de descobrir quais são os argumentos que convencem as pessoas do contrário, primeiro, a gente não desenvolve a nossa capacidade de defender as nossas ideias, que é a mais importante capacidade numa democracia, porque é quando você ganha a eleição. A gente não desenvolve nossa capacidade de defender nossas ideias e nós não dissuadimos as outras pessoas das ideias ruins que elas têm. Essas ideias ruins, então, nunca morrem e a sociedade nunca se transforma de fato. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: a liberdade de expressão é o dar-se ao trabalho de deixar que ideias muito ruins e agressivas sejam manifestadas, para você entrar no trabalho de convencer as pessoas do contrário, é a ferramenta que a democracia tem para impedir radicalismos. É a ferramenta que a democracia tem para transformar a sociedade. E, de alguma forma, a gente esqueceu, a gente perdeu a noção de como é que democracias funcionam. Não é só a extrema-direita que não sabe como é que a democracia não funciona. A extrema-direita, na verdade, entende melhor como a democracia funciona e quer derrubar. A esquerda perdeu noção de como é que a democracia funciona. E isso tudo faz parte do pacote que é a crise da nossa democracia. Eu vou trazer aqui para a gente ir para o encerramento a colocação aqui do Humberto. Ele fala assim: eu sou muito a favor da liberdade de expressão, a minha única dúvida é que, se pensarmos bem, foi o fato de dar liberdade de expressão para o bigodinho da Alemanha e seus asseclas que a Alemanha fez, a M que fez. O meu ponto é, a liberdade de expressão plena não existe em nenhum país do mundo, nem nos Estados Unidos. Então, quais são os limites que poderíamos concordar em existir sem que, com isso, eliminemos o debate democrático justo de ideias? O limite é o dano.
O que eu quero dizer com isso? Você tem que comprovar em tribunal que um dano concreto não é um dano vago. Tá. Um dano concreto foi causado a alguém. Você pode dar um exemplo, assim, uma aplicação de uma frase? Aquela situação que eu descrevi de uma moça que estava entrando no elevador social e foi concretamente humilhada na frente de outras pessoas. Você foi num banco e serviço de um banco, que é uma empresa pública, que tem a obrigação de atender qualquer um que entre e tenha condições, se você tem CPF, se você não está endividado, se você atende às condições que são não personalizadas, né? Se você atende às condições para ter uma conta bancária e o banco nega uma conta bancária para você, porque você é preto, porque você é mulher, porque você é gay, porque você é judeu, porque é um bar, né? Se algum dano concretamente é feito a você, se você perde um contrato, se mentem a seu respeito e alguma coisa, essas situações em que danos concretos são feitos, e o dano pode ser coletivo? Pode. O exemplo clássico você não pode gritar fogo num teatro lotado, que vai gerar, se não há fogo, que vai gerar pânico, pessoas vão se machucar, tudo mais. Você gerou dano concreto. Agora, a não ser que você cause dano particular, aí não. Existem... É isso, é o dano. Fora do dano que você tem que comprovar, fora do dano, a gente deveria ter uma latitude bastante ampla para permitir liberdade de expressão. Aí as pessoas se viram, mas o discurso antidemocracia, mas aquilo é dano. Se você está convencendo as pessoas, se você está convencendo as pessoas que as urnas eletrônicas não registram o voto delas e o voto delas não vai ser contado, você está causando um dano real à sociedade. Entendeu? Isso é dano. Isso é dano. Mas você tem que preservar o princípio do dano. E não pode ser um dano vago, entendeu? A honra dos negros de todo o Brasil, a honra dos judeus de todo o Brasil. Não pode. Tem que ser uma coisa, você tem que concretamente causar um dano que possa ser mensurado. Entendeu? Que possa ser concretamente argumentado. Senão, o que você tem é uma oportunidade para ter uma conversa e dissuadir pessoas. Nesse caso específico do projeto de lei contra a misoginia, da Erika Hilton, em que ela decidiu entrar aí a partir da AGU para calar ou censurar de alguma maneira deputados que estivessem falando contra esse projeto. Jornalistas, humoristas e pessoas em geral. Sim. Aí a gente entra numa outra seara que é quem pode criticar é quem tem, talvez, o canudo ali, digamos, ali de ser um comunicador, ele tem um porque diploma. a AGU no primeiro momento, a Advocacia Geral da União, no primeiro momento foi atrás de várias pessoas, aí jornalistas reclamaram e ela disse, não, tira os jornalistas podem fazer críticas, os outros não podem. Isso não faz nenhum sentido. Você não poder discutir os termos de um projeto de lei, você não poder dizer que um determinado artigo de um projeto de lei é uma palhaçada, você pode, pelo amor de Deus. Se a gente não pode ter uma conversa e criticar qualquer projeto de lei, como é que a gente pode chamar isso de uma democracia? Entende? A gente tem que poder discutir projeto de lei. Não precisa ser jornalista para isso. Qualquer projeto de lei, não. Qualquer cidadão. Pelo amor de Deus. Isso são aqueles momentos em que você passa de todos os limites. Que você passa de todos os limites, entendeu? Do razoável. O que a Advocacia Geral da União fez é uma palhaçada, entendeu? Da Erika Hilton a gente já espera esse tipo de coisa, ela é uma radical.
ela não acredita em livre debate. Ela não acredita em livre manifestação do pensamento. Tudo bem, radicais são assim. A AGU ter entrado nisso é inacreditável, entendeu? Porque não é papel dela. Ficar vigiando que crítica se faz a projeto de lei. Não é papel dela. Enfim. Muita coisa, né, Pedro? Sempre. Vou te liberar. Muito obrigado. Até porque a gente está gravando esse programa uma quinta-feira, de manhã, feriado. Central Meio vai começar já já. Já já, preciso te liberar por isso. E aqui no Rio é feriado de São Jorge. Salve, Jorge! Vai ter feijoada, Pedro? Não, não vai ter feijoada, não. Não? Mas eu ergo um brinde aos que estão tendo feijoada. Perfeito, muito bom. Sempre bom celebrar, ter motivo para celebrar. Sempre. A democracia às vezes não está entregando muito, mas a gente tenta. Mas é uma democracia, então a gente segue conversando. Até semana que vem. Até. Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Júlia Kéquia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.